Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu estarei contando para vocês tudo sobre o Hospício Pedro II, o primeiro hospício aqui do nosso Brasil. Bom, mas por que esse hospício foi criado? Bom, para quem não sabe, o Hospício Pedro II hoje pertence ao FRJ, então é o famoso Palácio Universitário. Bom, antes do século XIX, os doentes mentais, como a medicina naquela época estava começando, eles não tinham onde ficar, não existiam hospícios ou clínicas de tratamento. Então, eles ficavam caminhando pelas ruas, isso se não fossem muito violentos. Já se fossem, eles eram levados até presídios e eram aprisionados lá, e muitas vezes ficavam até ficavam acorrentados. Bom, só que no início do século XIX, tudo mudou. As Santas Casas de Misericórdia do Brasil resolveram acolher esses tais alienados mentais, como eram chamados na época, só no intuito de fazer um tratamento, no intuito de ajudá-los a chegar numa possível cura. Só que não obtiveram sucesso, obviamente, porque naquela época a medicina, como eu disse, ainda estava no seu início. Então, eles começaram a ver que não tinha como eles deixarem os alienados mentais lá, não tinha espaço para todos e eles também não tinham uma infraestrutura legal para isso. Então, o provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro lançou no século XIX uma campanha pública no intuito de que fosse construído aqui no Brasil o primeiro hospício para alienados do nosso país. E ele obteve sucesso na sua campanha, porque em 1841 foi assinado o decreto de fundação do primeiro hospício brasileiro, que foi construído no Rio de Janeiro, mais especificamente na Praia Vermelha. Bom, as construções começaram em 1841. Bom, eles trouxeram vários engenheiros para isso, e os engenheiros da época, os construtores ali, eles se inspiraram nos hospitais europeus. Então montamos aqui um hospício com estilo neoclássico. Bom, foram 10 anos de construção, ele terminou as construções em 1851 mais ou menos, e foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 1852. Bom, o hospital foi inaugurado com 140 pacientes, pacientes esses que foram trazidos das enfermarias das Santas Casas de Misericórdias do Rio de Janeiro. Eram 74 homens e 66 mulheres que foram os primeiros ali a habitar o Hospício Pedro II, como era chamado na época. Depois ele passou a ser chamado também de Hospital de Alienados Brasileiros, Hospital de Alienados. Esses foram os nomes que ele teve durante a sua história. Porém, o hospital ali, o Hospício Pedro II, passou por vários problemas durante aí os seus longos anos de existência, que hoje ele pertence ao FRJ. Bom, um dos problemas principais era a superlotação. Bom, o Hospício Pedro II ele foi construído para suportar até 350 pacientes no máximo, não podia se passar disso. Igual como eu disse, em 1852, quando ele foi inaugurado, ele tinha 140 pacientes. No ano seguinte, em abril de 1853, esse número já chegava a 202 internos. No ano, depois de 2 anos, em 1855, esse número já subiu, vocês vão ficar surpresos, para 500 pacientes. Ele já tinha passado 150 pessoas a mais do que ele poderia suportar. E esse número só cresceu. Em 1853, esse número subiu para 1.110 pacientes. Imagina um local que foi construído para aguentar apenas 350 internos chegar ao número de 1.110. É bem mais do que o dobro do que ele poderia suportar. Bom, só que eles tinham que dar um jeito nisso daí, senão o hospital ia virar um caos. Bom, só que 329 pacientes acabaram falecendo por conta desse número exorbitante, então não tinha como tratar de todos. Bom, 329 faleceram, 508 foram mandados para casa, foram mandados para a rua, receberam alta, e aí o hospital continuou a sua vida aí com 273 pacientes. Bom, eu não citei aqui, mas
Isso aí para você ver como não deu certo, mas em 1854 eles tentaram aí lançar uma iniciativa para acabar com essa superlotação. Dizendo, divulgando os médicos também, que o hospital tinha sido sim construído para aguentar 350 pessoas, só que para ter espaço para todos, para ter espaço suficiente para o tratamento de todos, tinha que ter apenas 300 internos, sendo 150 homens e 150 mulheres. Bom, a superlotação sempre foi um problema no Hospício Pedro II. Tanto é que até os governantes da época ali, eles se preocuparam muito em resposta. Os médicos disseram que não tinham o que fazer com essa superlotação, porque quem mandava os pacientes era os chefes de polícia, religiosos, políticos inclusive, e tudo mais. E também as famílias que iam até lá para tentar internar os seus doentes mentais, né, as pessoas da sua família que sofriam com algum problema. E aí acabava que eles não tinham como recusar e o hospício ia só ficando super lotado. Como sabemos, a medicina naquela época não era algo tão avançado assim, ela estava meio que surgindo, principalmente aqui no Brasil. Então o único trabalho que eles encontravam aí, então o tratamento que os médicos da época encontraram para cuidar daqueles internos eram as ações terapêuticas, que era impossível de ser realizadas em tão pouco espaço, né? Tanto é que os próprios médicos falaram, sim, o hospital foi criado, o hospício foi criado para 350 internos, mas não conseguimos cuidar de tudo isso. Então tem que ser, para ter um tratamento legal, tem que ter apenas 300 membros, né? Ou seja, 150 mulheres e 150 homens. Só que com aquela superlotação não tinha nem o que se falar, né? O espaço físico ali era impossível de você se trabalhar. Bom, e se não bastasse ter todos esses problemas internamente, eles também começaram a ter problemas, ou seja, questionamentos pela população, porque os problemas começaram a cair no ouvido do povo, na boca do povo. Então um comentava com o outro e as críticas começaram a acontecer ao hospital. Pô, será que esse hospital ajuda mesmo? Será que esse hospital tem necessidade de estar aberto, não sei o quê? E o povo começou a comentar. E como de sempre, né, se fosse hoje em dia o povo faria piada no Facebook, naquela época como não tinha o Facebook, eles faziam piadas nas publicações, ou seja, nos jornais da época começaram a soltar publicações com um tom de humor, com uma linguagem de humor, tirando uma onda com o hospital. Então o hospital enfrentou mais esse problema ao longo de sua história, né? E além do mais, também o hospital enfrentou muito problema com a religião, porque a medicina e a religião batiam de frente, né? Até hoje batem, mas naquela época era muito mais forte, porque como sabemos, uma questão histórica, a religião prevaleceu por muito tempo, a ciência teve muita dificuldade para se instalar na sociedade, e com todas essas críticas a igreja debatia mais ali com o hospital, né, com a medicina, com a ciência da época. E também tinha a questão que tinha as irmãs, né, da fraternidade, que eram designadas para cuidar dos alienados mentais. E o povo comentava, eram feitos crônicas em relação a isso, história em quadrinhos, então tinha muita também gozação, as críticas também. Então o hospital seguiu na sua longa vida aí, com muitas críticas, problemas de superlotação, problemas de corrupção também, que foi uma das causas do fechamento do manicômio. A população sempre tirando uma onda também, até que chegou em 1941 por uma má administração e também problemas envolvendo corrupção, desvio de dinheiro. Aí o hospital resolveu fechar suas portas porque estava chegando à falência e chegando ao caos. Então em 1941 ele encerrou os seus trabalhos. Em 1944 ele foi doado para a Universidade do Brasil, a atual UFRJ, que restaurou ali o grande hospício Pedro II, e aí começou a usar para si mesmo, né? Bom, em 2011 houve um incêndio, infelizmente também, que pegou ali a Capela Pedro de Alcântara, né? Que eu vou colocar aqui para vocês na tela a planta ali do hospício. Conforme vocês estão vendo aí na tela, a Capela Pedro de Alcântara, ela era localizada no segundo pavimento do hospício Pedro II, junto com a sala de administração ali, e foi ela que infelizmente acabou pegando fogo em 2011. Agora eu vou estar passando para vocês um videozinho bem curto do incêndio para vocês verem aí. Bom, agora as lendas, né, que temos aí por trás
desse hospício, é histórico, né? Bom, muitas pessoas falam que veem coisas lá, dizem que vem até avistamento de uma noiva e tudo mais. Eu vou pegar aqui pra vocês uma fala agora, vou pegar até aqui pra ler, a fala da Jéssica Cristina, que ela é uma auxiliar de serviços gerais, que trabalha ali no Palácio Universitário, né? Ela disse o seguinte: eu tenho muito medo de ficar aqui à noite. Já ouviram barulhos de tambor, passos e já viram uma noiva. Isso aí, galera, uma noiva. Aí ela completa aqui dizendo que ela já viu vultos ali no Palácio Universitário, por isso que ela tem medo de passar a noite ali. Bom, a minha opinião é que talvez pode ter alguma coisa mesmo lá, porque foi um lugar que teve muito sofrimento, porque imagina, você constrói um hospício com capacidade para 350 pessoas e aí acabam colocando aí 1110, 1853, imagina o que aconteceu aí, imagina o que aconteceu atrás dos olhos dos enfermeiros, o que eles não viram, imagina entre que era homens, mulheres, meu... É complicado, cara. Muita gente morreu ali também. 373 pessoas, se eu não me engano, que eu informei pra vocês no vídeo, morreram. Imagina, será que todas as pessoas foram por mortes aí por causas naturais? Você acha que ninguém matou ninguém lá dentro? Então, muito sofrimento. Pode até mulher ter sido abusada lá dentro, tudo mais. Porque uma vez eu fiz um vídeo pra vocês aí do manicômio de Barbacena. E lá existiam estupros constantes lá dentro, inclusive existiam mulheres que engravidavam lá dos próprios internos, que a estupravam. Você acha que nesse hospício aí Pedro II não aconteceu isso? Imagina o tanto sofrimento que aconteceu lá, um hospício que sempre sofreu muito com a superlotação, fora também que eu li em alguns lugares, não sei se é verdade, que tinha uma questão de higiene ali muito ruim, né? As pessoas ali ficavam a Deus dará. E me pergunto pra vocês, mas quantos enfermeiros e médicos tinham, será, pra cuidar de 1110 pessoas? Tipo, quanto será? Se tiver, acho que, sei lá, 50 enfermeiros e médicos é muita coisa? Não sei quantos tinham, mas é de se pensar aí, né? Quem olhar por eles. Mas é um lugar aí que teve muito sofrimento, mas é um lugar histórico aí do nosso país, né? Que hoje pertence ao UFRJ. Mas legal, legal demais. Eu gosto de trazer essas coisas do Brasil pra vocês. Eu sempre tento trazer aqui no nosso canal, mais coisas relacionadas ao nosso país, que é legal você saber lá de fora, você saber dos Estados Unidos, você saber da Europa, mas é legal também você saber aqui do Brasil, né, saber das coisas que aconteceram aqui no nosso país. Então eu acho legal trazer pra vocês essas coisas aí brasileiras aí. Inclusive eu tô até gravando uma série pra vocês que eu não vou falar, mas é uma coisa relacionada aqui ao nosso país, também é uma coisa triste, mas relacionada ao nosso país. Então eu também tento sempre trazer lenda urbana e tudo mais. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei trazer o vídeo mais completo possível pra vocês. Deixem aí nas opiniões e acompanhem o canal sempre, que eu vou estar tentando postar vídeo com mais frequência, beleza? Então um grande abraço a todos vocês, todos os links estão na descrição do vídeo. Acione o sininho de notificação e deixe o seu like e inscreva-se se você é novo ou nova por aqui. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Falou!